Olá, bem-vindos a mais um episódio da Law, Data and Robots, a nova série da CCA que aborda o impacto da inteligência artificial nos vários setores. Comigo tenho Ricardo Chaves, CCO da CIBS, e hoje vamos falar sobre o Open Banking e a inteligência artificial. Muito obrigada, Ricardo, por ter aceito este convite. Introduzindo o tema do Open Banking e da diretiva PSD2, imaginando que alguém aterra no século XXI, como, em jeito de pitch, explicar a esta pessoa o que são o Open Banking e a diretiva PSD2? Eu acho que, em primeiro lugar, tentaria explicar que PSD2 é uma reforma no mundo dos pagamentos que vai muito para além do Open Banking. Tinha vários objetivos, um objetivo de redução de custos, um objetivo de aumentar a segurança e também um objetivo de aumentar a abertura do sistema de pagamentos. Para os bancos, isto significa que podem distribuir os seus produtos financeiros em canal alheio, que é uma coisa que não existia antes e é uma tremenda oportunidade para ser criativo e imaginativo e levar mais longe ainda a distribuição bancária de produtos financeiros. A PSD2 tem ainda arestas por limar em termos de usabilidade, porque teve em todo o lado, começou em Inglaterra e onde tem vindo a evoluir e continua a ter cá. Há coisas que já estão previstas, como a possibilidade de migrar diretamente de app para app, de forma a que a autenticação não exija a passagem por uma página de autenticação dos bancos. Mas eu diria, essa é hoje identificada como o bottleneck, mas amanhã, em que a experiência digital também vai melhorando em todos os canais, vai ser outra coisa qualquer em que o PSD 5, 6, 7 vai ter que ir atualizando a experiência da abertura bancária para estar ao nível daquilo que melhor se faça no digital. Eu acho que, em termos daquilo que é o desafio do PSD2, há um tema que é muito relevante e que nem sempre lhe é dada a devida atenção. Cá em Portugal, o PSD2, a abertura regulatória, teve um enorme desafio para a maior parte dos TPPs, portanto, das entidades que iniciam pagamentos ou que vão buscar a informação. Vou dar o exemplo espanhol. Em Espanha, cada TPP que queira estabelecer-se no mercado tem que ligar-se a 20 bancos, 30 bancos, para pôr a sua API regulatória a funcionar para todos os clientes. Quando ele for ao mercado, ele quer estar disponível para servir qualquer cliente, seja de que banco for. E, portanto, isto é uma economia de trabalho tremenda e nós achamos realmente que o mercado português deve estar orgulhoso de ter uma solução que, sendo única na Europa, dá um grau de abertura maior e uma simplicidade, uma economia, uma eficiência muito maior ao mercado. Então, este é um dos bons exemplos daquilo que a inteligência artificial e a data science trazem nesta área. A área financeira e a inteligência artificial andam de mão em mão. Há muitas oportunidades para a inteligência artificial na área financeira. Aliás, eu, explicando às pessoas, porque a inteligência artificial é uma parangona que muitas vezes as pessoas não percebem do que é que nós estamos a falar. A matemática evoluiu ao longo dos séculos numa perspectiva muito lógica, que era, quanto mais economizasse cálculo ao ser humano, mais eficiente ela era. Porque os cálculos eram feitos à mão. E, portanto, já agora, quanto mais eficiente ela, quanto menos cálculos fossem necessários para descobrir o maior número de coisas, melhor. Nos anos 70, 80, 90 do século passado, houve matemáticos que brilhantemente perceberam que isso poderia já não ser exatamente assim, porque havia uma nova equação, uma nova variável na equação, que eram os computadores. Então, e que tal fazermos uma coisa que requer mais esforço, que é mais complexa, mas também é melhor a prever, ou é melhor a descrever. E desenvolve-se todo um ramo da matemática orientado a tirar partido da força computacional, que entretanto se massificou e cujos custos baixaram exponencialmente, e portanto chegamos ali ao princípio do século XXI com o melhor dos mundos, que é já maturidade matemática de modelos disponíveis para serem testados em use cases reais, e uma capacidade também de computação ajustada a esses mesmos algoritmos. O que é que isto permitiu fazer? Eu vou dar aqui o exemplo da PayWatch. Nós na PayWatch tínhamos uma operação aqui há 3 anos atrás, como ainda muitas operações de antifraude, muito assente em regras que são feitas por análise estatística de fraude passada, e que vemos aqui, portanto, todos estes centros operacionais de controlo
onde há 40, nesse caso, 40 analistas que 24 horas sobre 7 andam a receber alertas e a verificar se aquela transação é realmente fraudulenta e tentam interromper caso entendam que o seja. Nós, nos últimos 2 anos, iniciámos um processo de migração para o que eu chamo AI First. Portanto, uma transformação em que a inteligência artificial entra sempre em primeiro lugar. Começámos por desenvolver 700 variáveis sintéticas. Aí o que é que isto basicamente é? Pegamos na realidade de uma transação, fazemos contadores com o passado, perfis de utilização do utilizador. É isso que, no fundo, é este nome assim pomposo da variável sintética. Não é mais do que transformar numa realidade matemática essa análise designadamente de perfis passados. Fizemos uma fábrica de machine learning. Basicamente, criámos uma equipa de data scientists. Desenvolvemos toda uma nova infraestrutura para processamento horizontal e para desenvolvimento da fábrica de machine learning e pusemos o modelo de bloqueio automático e o modelo de alertas sempre na lógica de machine learning first. Lançámos em produção esses modelos em março deste ano e os resultados foram impressionantes. Para ter uma ideia, tudo o que era bloqueio automático que era feito multiplicou por 12, ou seja, bloqueio automático não é mais do que quando nós atingimos uma precisão da predição tão forte que nós já sabemos que estamos a errar muito pouco, abaixo de um determinado limite, nós bloqueamos logo a transação. Portanto, ainda a transação não aconteceu e já não entra. Nós conseguimos multiplicar por 12 o número de transações bloqueadas, aumentando o rácio de precisão versus o que tínhamos antes. Depois, o modelo de alertas também passou a ser de machine learning e conseguimos, nos primeiros 5 meses, reduzir, nós que já temos uma performance de fraude histórica bastante boa, portanto, andamos normalmente 30% abaixo daquilo que é o que vemos nas marcas internacionais em mercados comparáveis, mas ainda sobre esse valor reduzimos 35% os valores da fraude efetiva nos primeiros 5 meses de utilização de machine learning. Preservámos e mantivemos, obviamente, os nossos analistas, continuamos a ter a mesma equipa. A ideia aqui nunca é reduzir investimento na segurança, é aumentar a eficácia, é essa a nossa prioridade. Mas isto para ter uma ideia do impacto, neste caso, no combate antifraude. Eu diria que a inteligência artificial, em tudo o resto, tem a obrigação de ter o mesmo tipo de impacto, na análise de risco, na probabilidade de venda, na análise de default. Portanto, eu acho que a inteligência artificial está a dar os primeiros passos no mundo financeiro. Eu esperaria, nos próximos 10 anos, ficarmos bastante surpresos com o impacto que ainda vai ter. E aqui eu gostaria de introduzir o elemento da empatia, porque será que as duas, a inteligência artificial e a empatia, conseguem coexistir no setor bancário? Eu dou o exemplo, uma pessoa vai pedir crédito à habitação, gosta de falar com o seu gestor de conta e tens várias reuniões, portanto há aquele elemento pessoal, e até que ponto é que a inteligência artificial vai substituir ou não esta interação, e se é esse o caminho ou não, nesta avaliação de risco e também nas ofertas que tem que dar ao cliente e gerir a desconfiança que este cliente, que a pessoa pode ter. Aliás, deixe-me só começar por uma brincadeira, uma graça, mas que eu acho que é bastante elucidativa. Há uma história que ficou famosa no século XVIII, conhecida como o turco. Então, o turco o que é que era? Houve um senhor húngaro que inventou uma máquina que supostamente automática que jogava xadrez. E então ele, com essa máquina, percorreu a Europa fascinando, inclusive imperadores. Há quem diga que o próprio Napoleão viu a máquina a funcionar, porque a máquina ganhou a grandes mestres de xadrez. Uns anos mais tarde, descobriu-se que dentro da máquina estava um anão que era mestre de xadrez. E, portanto, eu costumo dizer que esse foi o primeiro grande exemplo de inteligência artificial. Há um tema relevante neste trade-off inteligência artificial ou aconselhamento humano, que tem muito mais a ver com a informação ser correta ou não a nível sistémico do setor financeiro e tem mais a ver com a literacia financeira, com o aumento da literacia financeira das pessoas, do que propriamente com a forma como se entrega às pessoas o serviço financeiro. Que tem a ver com o seguinte: risco é risco. E isso é incontornável, que é uma coisa que em Portugal é um país onde eu acho que privilegia-se muito mais o raciocínio conceptual do que o quantitativo.
Quando se diz que uma determinada decisão tem 90% de probabilidade de correr bem, 10% de correr mal, e nós tomamos a decisão, tomamos bem, porque é uma boa decisão, quantitativamente falando. Quando acontecem os 10%, atenção, há 10% de probabilidade de correr mal. Já havia no momento em que tomámos a decisão. Quando a coisa corre mal, em Portugal diz, cá está, péssimo gestor, estava-se mesmo a ver, correu tudo mal. E isto mostra o pouco à vontade que nós temos, globalmente falando, muitas vezes, com a dimensão quantitativa da realidade. Com esta experiência e sabendo e tendo já também estas noções do mundo jurídico, o que é que diria o legislador, essa tal pessoa que se fala, essa entidade, para acautelar ou para, de alguma maneira, fazer face a estes novos tempos e cada vez mais o recurso a soluções digitais e tecnológicas na parte do setor bancário? O meu conselho seria, eu vou usar aqui um paralelo histórico com algo que nos anos 90, 2000 aconteceu na área financeira para explicar a minha opinião sobre esse tema, que é um tema muito relevante. Nos anos 90, quando começaram a aparecer os derivados, os reguladores tiveram enorme dificuldade em lidar com essa realidade, porque os derivados eram de uma complexidade, o cálculo financeiro, os riscos financeiros que estavam por trás, muito superior àquilo que até então existia. A Inglaterra, que nesse aspecto costuma ser uma boa prática, eu lembro-me de haver amigos meus que foram contratados da banca de investimento para o regulador, com salários idênticos ao que ganhavam nos bancos de investimento na altura. E isto porquê? Porque o regulador inglês percebeu que se não tivesse quem percebesse do lado do regulador, nunca conseguiria controlar. Não havia peça legislativa, não havia princípio abstrato que lhe permitisse controlar uma realidade que já estava num grau de complexidade muito grande. Certo. Muito obrigada, Ricardo. Chegamos ao fim. Obrigado nós.